Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Mais uma informação aqui, mais um conteúdo, mais uma atualização e um conhecimento relevante para ajudar aí quem está passando por problema no INSS, né? Principalmente aqueles que estão tentando receber um benefício por incapacidade, que é um dos problemas maiores dentro do INSS. Outros benefícios também dão problema, por exemplo, salário maternidade, pensão por morte. Esses benefícios eles têm também algumas dificuldades, mas são menores, né? Porque no caso aí é mais a documentação. Agora, benefício de incapacidade como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, eles são passíveis de perícia, né? Além da comprovação da documentação que você leva, é necessário se passar por perícia. Apesar que muitas vezes nós não entendemos, né? O que quer dizer passar pela perícia. Seria como uma consulta no médico. Quando você vai no médico, o médico faz um exame em você. Ele não olha somente, por exemplo, um receituário que você tenha ou uma documentação. Ele faz um exame. No INSS é a mesma coisa. O perito é um médico. Então deveria, né, no nosso entendimento, haver não só por exemplo, uma avaliação da documentação apresentada, mas também um diagnóstico com um exame, né, na pessoa, saber, né, fazer um histórico ali minucioso do que está acontecendo com o problema de saúde. É que os peritos alegam também, se todos os segurados que entrarem pedindo benefício de incapacidade, eles forem fazer um atendimento como é feito num consultório médico, eles não conseguem atender. Agora eu não sei porque a pressa, né? São funcionários públicos. Ganham por quantidade ou tem salário fixo mensal? Né? Uma pergunta bem relevante, né? Agora, a incapacidade, por exemplo, ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. De que maneira que você pode comprovar, né? Já que o perito não faz um exame minucioso no seu corpo, em você, você vai ter que comprovar através de documentação. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, ela decorre quando a possibilidade, por exemplo, de readaptação é impossibilitada nesse segurado, tá? Não existe uma maneira, por exemplo, nesse entendimento, que vá, por exemplo, possibilitar que esse segurado ele seja readaptado para uma nova função, que ele não tenha mais condições de exercer a sua função e nenhuma outra. Essa é a ideia da aposentadoria por invalidez. E o que me deixa muitas vezes perplexo, que eu já falei em outros vídeos, é que se chega a essa conclusão e depois se encaminha esse aposentado por invalidez para a reabilitação profissional. Se a aposentadoria por invalidez, que é o benefício de incapacidade permanente, já foi concedido, porque não existe possibilidade desse segurado exercer nem a sua função, nem outro tipo de função, ele não tem condições de ser reabilitado. O INSS ele pode chamar, por exemplo, como era antigamente, a cada 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, para se fazer uma reavaliação se ainda existia as mesmas condições da época que se gerou o benefício, no caso da aposentadoria por invalidez. Hoje não, hoje aposentados por invalidez são chamados aí da mesma maneira que quem tem uma incapacidade temporária, que seria um auxílio doença, né? Então é necessário se fazer a realização, independente de qualquer coisa, né, da perícia médica no INSS, né? Como se reconhece a incapacidade? Bom, ela é reconhecida através da perícia, como nós falamos, e isso está dentro do Código de Processo Civil, tá, pessoal? O INSS, nós já falamos, eles têm diretrizes internas, normas internas, mas tudo no INSS tem que ser amparado por lei, tá? Não é à toa que quando você recorre à justiça, porque os seus direitos foram negados no INSS, o juiz abre lá a Constituição, abre o Código de Processo Civil e olha que está escrito, né? São todas as leis. A comprovação da incapacidade é através de laudo médico, né? Laudo médico tem que ter o nome desse segurado, o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura desse médico, o CID da doença, um histórico, por exemplo, daquele momento que esse segurado está, por exemplo, com a lesão ou mesmo com a doença, né? Esse médico que vai fazer o laudo, ele coloca ali aproximado um tempo que vai necessitar para recuperação, ou se não tem recuperação. Tudo isso é muito importante, tá? Quem não precisa fazer perícia médica depois que conquista, né? Depois que tem a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Aqueles que já alcançaram 60 anos de idade recebem o benefício. Quem completou 55 anos de idade recebe há mais de 15 anos. E os portadores de HIV, esses estão isentos de chamar, por exemplo, para um pente fino ou para uma revisão.
mas isso somente para aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Um exemplo de incapacidade permanente, né? Por exemplo, o trabalhador que adquiriu uma doença, por exemplo, daquela lista que nós temos, que nós falamos até aqui, já para vocês, que é muito importante assistir o vídeo, né? Doenças que aposentam, por exemplo, um câncer, né, em fase maligna, né? Uma neoplausia, uma paralisia irreversível, uma cardiopatia grave, uma cegueira total. Essas todas são doenças que aposentam por invalidez. Nesse vídeo que nós estamos falando para vocês procurarem aqui no canal e assistir, existe uma lista muito grande e ali nós entramos, como o vídeo é específico falando sobre esse assunto, vocês vão ter ali mais detalhes, então é muito importante que vocês assistam esse vídeo, tá? De repente você tem um problema de saúde ou mesmo uma lesão, né, que está lhe impossibilitando, e lá no vídeo nós damos ali uma ênfase geral sobre o assunto. Então é muito importante e vale muito a pena você assistir o vídeo, tá? A diferença entre a aposentadoria por invalidez e a incapacidade permanente, que é o que nós ouvimos, é que depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez passou a ser chamado benefício de incapacidade total e permanente, tá? Segundo está no artigo 42 da Lei 8.213/91. E também existe uma diferença, no caso aí, na natureza, tá, da incapacidade. Por exemplo, se ela foi dentro do trabalho ou se ela foi de um acidente comum, que também nós falamos com relação a esse vídeo, tá? No caso aí, por exemplo, o benefício de aposentadoria por invalidez Código 32, tem muitos segurados que acham que o Código 32 quer dizer que a aposentadoria ela é definitiva, que isso faz com que o INSS nunca mais possa cancelar. Não, não é isso, pessoal. O Código 32, ele só identifica que a doença ou a lesão que esse segurado teve, né, para gerar o benefício, ele foi comum, ele não foi relacionado ao ambiente de trabalho. Quando é o Código 92, sim, tá? Aí, por exemplo, é relacionado a uma doença do trabalho ou um acidente no trabalho, tá? Uma coisa que deixa muita gente, né, que se aposenta por invalidez decepcionado e vê que não tem condições, é que depois da reforma da Previdência, os cálculos para fazer a média da aposentadoria por invalidez mudaram. Antes da reforma da Previdência, quem se aposentava por invalidez recebia praticamente o mesmo salário que tinha enquanto estava na ativa. Depois da reforma da Previdência, não, se passou a pagar aí uma média de 60% do valor, tá? Quer dizer, olha, quase a metade do salário desse segurado quando ele estava na ativa. Tem uma diferença aí, que, por exemplo, para homens que têm mais de 20 anos de contribuições no INSS, para cada ano que ultrapassar 20 anos para homens, é acrescido 2%. E para as mulheres, cada 15 anos, né? O que ultrapassar 15 anos, para cada ano que ultrapassar esses 15 anos, também acresce 2%. Mas isso não faz uma grande diferença, não. Quem tem direito a receber a aposentadoria por invalidez integral são as pessoas que têm o acidente no Código 92, que é relacionado à doença ou acidente de trabalho. Esses não podem ter perda nenhuma e continuam recebendo praticamente aí o que recebiam enquanto estava na ativa, tá? Agora, quando o acidente é comum e não está relacionado ao ambiente de trabalho, uma lesão ou uma doença, a perda é muito grande. Tem muita gente, inclusive, pedindo alta, que desiste de receber o benefício, além de não poder também se desligar da empresa para receber os seus direitos trabalhistas, porque enquanto, tanto faz o Código 92 ou 32, enquanto você estiver recebendo o benefício do INSS, nem você pode pedir demissão e nem a empresa te mandar embora, quer dizer, você fica travado. E tem gente que tem muitos anos, né, de trabalho na mesma empresa. Os direitos trabalhistas são importantes. A pessoa vai ficar aposentada por invalidez e ela não vai poder tocar nesses direitos, um fundo de garantia, não consegue receber nada disso. Por quê? Porque enquanto perdurar esse benefício dentro do INSS, esse contrato fica suspenso. Aí você pensa comigo, né? Pô, eu estou recebendo praticamente metade do que eu receberia se eu estivesse na ativa e não posso pegar os meus direitos trabalhistas. O que acontece na cabeça do segurado? Vou retornar para a empresa, e abre mão às vezes, né? O que não pode fazer, pessoal, é querer retornar à sua empresa, ao trabalho, sem ter dado baixa no INSS, tá? Isso tanto para o auxílio-doença
quanto para aposentadoria por invalidez. É necessário que tenha encerrado o benefício, né? No caso, para você poder retornar à sua empresa. São essas informações importantes, tá? Os laudos médicos devem ser acompanhados por histórico cirúrgico, deve ser acompanhado por laudos, por exemplo, de tratamentos que você fez, receituário médico, caixinha de remédio, toda a documentação, todo o material que você tenha para comprovar, né, no caso, a sua incapacidade. Isso serve não só para a perícia do INSS, mas no futuro, caso você não consiga os seus direitos dentro do INSS, você vai recorrer à justiça. E na justiça precisa desse material todo, tá? Precisa dessa comprovação da mesma maneira. E lembrando, a data deve ser mais atualizada o possível, tá? Se você vai passar na perícia no prazo de 45 dias, procura fazer um laudo, ter uma documentação mais próximo da data possível. Quanto mais atualizada, melhor, tá? Parece que o perito não dá muita atenção para isso, mas dá sim, viu, pessoal? Ele registra tudo ali no computador na hora da perícia, fica tudo registrado, tá? E tudo isso vai para uma avaliação. Então é muito importante ter documentos de boa qualidade e atualizados. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, como nós falamos, tem conteúdos muito importantes, relevantes, que já ajudaram muita gente aqui no canal. Eu tenho certeza que se você fizer aí uma varredura, se estiver passando por algum problema, você vai encontrar um vídeo aqui no canal já postado que vai lhe ajudar a resolver o problema. Tudo aqui relacionado a INSS, mostrando os melhores caminhos e como solucionar o problema, tá? Fique à vontade, é de graça, não paga nada. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos. Colocamos conteúdos diários e pode ser aquela informação tão importante que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até meses, que você não encontra um caminho ou uma solução no INSS, mas nós vamos te mostrar aqui dentro dos nossos vídeos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com paz, com saúde, com amor, harmonia, prosperidade. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.